Olá! O nosso caso é sobre a segurança do paciente. O grupo é composto por Lucas Moreira Cunha, Luciana de Paula Santana, Luiz Henrique Nassif Gomes e Mariana Almeida Botelho. Então, o que é a segurança do paciente? Seria a ausência de agravos durante o processo de cuidado e, segundo a Anvisa, a redução ao mínimo aceitável do risco desnecessário associado ao cuidado em saúde. Recapitulando o caso clínico 1, tínhamos um paciente de 82 anos, diagnosticado com doença de Alzheimer, estava acamado, então compareceu à UPA, depois começou a ficar prostrado. Familiares estavam dando dieta oral ao paciente, dando muito pouco a sonda. Desde a admissão, foi medicado, mantido em maca móvel por falta de leitos disponíveis e sem travas nas laterais. Na entrada, recebeu uma pulseira colorida, de acordo com a classificação de risco, e etiqueta, contendo seu nome, número de registro, sexo e nome da mãe. Com a correria do plantão, ficou na mesma posição nas últimas 12 horas. E, devido ao estado de debilitação, também não conseguiu mudar sozinho de posição no leito. Aqui nós podemos perceber várias condições que agravantes para a segurança do paciente. Por exemplo, paciente com risco de engolir incorretamente, usando pouco a sonda, sentado no lateral na sua cama, ficando na mesma posição, então poderia ter úlcera por pressão. Na pulseirinha faltaram dados muito importantes, como por exemplo, se ele tinha alergia ou não, dentre outros aspectos que nós discutimos no caso 1. Feita essa breve revisão, vamos focar nos pontos principais, que são as condições adversas, os protocolos de segurança do paciente, escalas para avaliação do risco de queda, intervenção e iatrogenia. Dentre as condições adversas apresentadas, tínhamos uma maca central e lateral, como a gente pode ver no caso 1, pode ocasionar risco de queda. Essa queda pode ser grave, o paciente pode vir a fraturar alguma coisa. Tinha falta de identificação de um leito, que aumenta a chance de erros. Tinha permanência prolongada na mesma posição, a gente viu que o paciente não conseguia se mexer. E a ausência de instrução aos acompanhantes. Então, estavam alimentando constantemente sem o uso de sonda. O paciente poderia ter uma complicação decorrente disso. Como evitar as condições adversas que comprometem a segurança do paciente? Primeiro, seguindo o protocolo básico de saúde do paciente. Está bem descrito lá no site da Anvisa. Utilizar o checklist para a segurança do paciente em entendimentos de emergência. Dessa forma, vamos saber o que nós fizemos ou o que nós não fizemos e o que precisamos fazer. Utilizar escalas para avaliar os riscos às quais o paciente pode estar submetido, que veremos mais adiante. Protocolos que devem ser seguidos para evitar riscos ao paciente. Temos diversos protocolos, por exemplo, de identificação do paciente, higiene das mãos, prevenção de quedas, segurança da prescrição de medicamentos, prevenção de uso por pressão, muito importante para o nosso caso, protocolo de cirurgia segura. O processo de identificação do paciente deve ser capaz de identificar corretamente o indivíduo como sendo aquela pessoa para a qual se destina o serviço de saúde. No caso da pulseirinha, deve conter pelo menos o nome da mãe, o nome do paciente, data de nascimento, deve conter um código de barras. A pulseirinha também tem que ser da cor apropriada, dependendo do tipo de serviço, para não ser confundida com outras pulseirinhas, tipo aquela que a gente consegue na triagem, ou então vir já embutida naquela pulseirinha, mas deve ser de fácil uso, ou seja, fácil leitura, e assim reduzir a ocorrência de incidentes e garantir o cuidado da melhor maneira possível. Então, gente, eu esqueci de falar do slide anterior que pode ser importante também que tem na pulseirinha se ele tem alguma alergia. Também é muito importante que a gente confirme com o paciente, perguntando para ele mesmo qual o nome dele, qual a idade, qual a queixa dele, se ele vai, por exemplo, fazer uma cirurgia, por exemplo, de um membro inferior, qual que é a perna que ele vai tá fazendo esse procedimento, ou algo assim, para a gente realmente confirmar que está tudo ok, que realmente o paciente é aquele, que o procedimento é aquele, confirmar na pulseirinha, confirmar nos dados do nosso prontuário, tudo transcorrer da melhor maneira possível. Já no protocolo de segurança da prescrição, uso
E a administração de medicamentos deve conter todos esses níveis de complexidade, assim garantindo que não haja dano aos pacientes, deve conter identificação do prescritor, instituição de prescrição, data, duração do tratamento, expressão das doses, identificação de alergias, né? Muito importante, igual a gente já havia falado. Nem preciso falar, né? Mas higienizar as mãos antes e depois do contato com cada paciente é fundamental. Também a exposição de fluidos, para que a gente possa também controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde. E a gente deve higienizar as mãos de acordo com aquelas técnicas de lavagem das mãos que a gente aprendeu na disciplina de TH. Quanto ao protocolo de prevenção de quedas, é muito importante que a gente realmente oriente o paciente, a família, o acompanhante, se estiver presente, né, sobre o risco de queda, manter a cama em posição baixa, com rodas travadas. É importante ter aquelas grades de proteção elevadas, se necessário, utilizar protetores entre os vãos, identificar o prontuário com etiqueta de risco de queda, né, para que os profissionais tenham mais cuidado com aquele paciente específico em relação a isso. Não deixar o paciente sozinho no banheiro durante o banho, por exemplo, paciente que está com dificuldade de locomoção, intensificar a atenção a esses pacientes, né, que estão em uso de sedativos ou tranquilizantes, diuréticos, antihipertensivos, antiparkinsonianos. Também o caso do nosso paciente, né, que tinha Alzheimer, estava acamado, ele não estava conseguindo se mexer muito bem e ele tinha um risco importante de queda, porque a maca não tinha trava lateral, né? Existem algumas escalas, como a escala de Morse e a escala Stratify, que são escalas que vão realmente medir esse risco de queda para que a gente possa realmente saber se aquele paciente tem um risco elevado ou não em relação aos outros pacientes. Elas têm algumas perguntas que a gente vai respondendo, vai pontuando, depois checa na escala e checa o nível, né, do risco de queda. Aí quem quiser, né, tem as fontes aí para se aprofundar melhor nas escalas. Também tem outras escalas muito importantes, né? Sugiro que tenha uma leitura. Então, se a gente deixar muito tempo o paciente na mesma posição ali, né, comprimindo os tecidos, sem conseguir se mover muito, ou com pacientes que estão sedados ou com baixa mobilidade, pode evoluir com lesões por pressão, até mesmo as úlceras por pressão. Ocorre na pele, em tecidos subjacentes, né, tecidos moles, geralmente também em tendões ou músculos, ou tecidos que estão sobre uma proeminência óssea, que causa uma compressão prolongada, né? Essa compressão vai dar uma isquemia, ou seja, não vai ter uma oxigenação adequada do tecido, e isso pode evoluir com atrofia do tecido, pode ocorrer inflamação, tecido de granulação, necrose. Temos vários estágios para classificação, né? Como pode ver no quadro 1. Aqui, então, nós estamos vendo melhor, né, as classificações com esses estágios. Então, estágio 1, temos a pele íntegra com eritema, que não embranquece, como podemos ver aqui na imagem. O estágio 2, perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. No estágio 3, ocorre a perda da pele em sua espessura total. E no estágio 4, perda da pele em sua espessura total e perda tissular também. Então, a gente pode ver aqui, né, tecido já praticamente necrosando todo. Não classificável, perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível. Temos ainda a tissular profunda, que seria a descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura, persistente e que não embranquece. Então, como pode ser visto aqui também na imagem. Como prevenir, né, essas úlceras por pressão? Mudar sempre o paciente de posição, utilizar colchão especial, colchins, usar apoio para os membros, realizar a hidratação da pele do paciente, muito importante isso. Promover a manutenção da higiene corporal, garantir uma nutrição adequada e uso de barreiras protetoras de umidade excessiva. Temos também a escala de Braden, que mede os fatores de risco por lesão por pressão. Aqui temos aqui os pontos, né, para cada seção. Você pode classificar em riscos que vão de risco leve a risco muito alto. Por fim, a iatrogenia e segurança do paciente, que seria resultados danosos da prática médica, está envolvido os medicamentos desnecessários, cirurgias, danos psicológicos, atitudes médicas. Para evitar isso, uma constante conversa entre os profissionais, realmente, o uso da responsabilidade social, legalidade entre as áreas e evitar ultrapassar seu limite de conhecimento. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Essas são nossas referências. Qualquer dúvida, estamos à disposição.